Será que espíritos ruins, os chamados obsessores, têm acesso às redes sociais? Será que eles influenciam de uma forma no modo como a gente encara e consome as redes sociais? Vamos falar um pouco sobre isso, sobre como a espiritualidade pode influenciar essa nova forma de consumir e viver a nossa vida através da internet e das redes sociais. Olá, meu nome é José Felipe e hoje vamos falar um pouco sobre a obsessão e o acesso virtual. Para responder logo de cara, não. Os obsessores, eles não têm acesso às redes sociais, eles não têm um controle sobre a forma como a gente vai lidar com as redes sociais. Mas isso não quer dizer que eles não influenciam no modo como a gente encara esse mundo digital e o modo como a gente consome e joga energia para o mundo digital e as conexões e as relações que a gente cria e as interações que a gente cria nas redes sociais. Então, o obsessor, ele não tem acesso à tecnologia em si, mas olha, ele tem acesso à mente daquele que está acessando a tecnologia. Mas como é que ele vai ter acesso à mente? Como é que ele vai influenciar a pessoa? Todas as áreas da espiritualidade falam sobre as sintonias. Então, dependendo do nível de energia, de vibração, do modo como a gente está vivendo a nossa vida, a gente vai abrir determinadas brechas, que são portas de acesso a determinado espírito. Então, se a gente está vibrando numa sintonia de raiva, numa sintonia de ódio, numa sintonia de fofoca também, porque isso acontece muito nas redes sociais, de inveja, é como se houvesse um campo ao nosso redor, que nós não vemos a olho nu, mas quando vibramos esses sentimentos, esse campo vai dando acesso para que obsessores que estão vibrando neste mesmo tipo de energia tenham acesso a influências da nossa mente. E, com isso, dar sugestões que entram na nossa mente através de um sentimento de intuição. E quando a gente está lá, com o celular na nossa mão, vendo alguém falar algo que a gente não concorda, ao invés de simplesmente ou ignorar ou responder educadamente, através dessa vibração que estamos emanando para a brecha que estamos abrindo e a influência que estamos recebendo, nós potencializamos esses sentimentos ruins. E aí, acabamos respondendo e interagindo de uma maneira muito mais agressiva. Tudo é frequência. É como se a gente estivesse sintonizando numa rádio. Cada rádio tem uma frequência. Hoje a gente nem usa muito, não escuta muito rádio, a não ser nos carros, quando estamos no trânsito, mas no dia a dia não ouvimos muito. Porém, o rádio são sintonias. Então, cada rádio que a gente escuta, cada estação tem uma sintonia. Então, para a gente acessar determinada estação, a gente vai mudar a frequência para chegar na estação que a gente deseja ouvir. A espiritualidade trabalha da mesma forma. É através de frequências que nós estamos emanando ao nosso redor, para os nossos que estão ao nosso redor, para o nosso ciclo social e o nosso individual, independente se a gente esteja com pessoas interagindo ou não. E aí que entra o nosso comportamento nas redes sociais, porque na maioria das vezes, quando não estamos em alguma interação social no mundo real, nós estamos com o celular na mão, assistindo vídeos, olhando as redes sociais, interagindo, respondendo, e é nesse momento que a nossa frequência determina o nosso comportamento nesse mundo digital. E se estamos em uma frequência de ódio, de raiva, de tudo que eu acabei de falar no começo, nós estamos dando acesso a pessoas, a espíritos, a energias negativas influenciarem a nossa mente. E aí com isso a gente acaba
dando respostas agressivas e machucando pessoas que nem conhecemos, só porque a gente viu algo que não concordou e resolvemos falar algo que machuca. A gente não tá vendo essa pessoa, nem sabe quem é direito, tá em algum outro lugar do país. Então, o modo como ela vai receber aquele ataque, no fundo não importa, a gente não conhece. E aí que é o perigo. Agora imagina isso através de uma onda coletiva. Um grupo muito grande de pessoas com o mesmo tipo de frequência, dando acesso a tantas energias negativas e tantas influências negativas, o quanto isso está interferindo nas redes sociais. E o mundo digital, ele tem influência no mundo real. Pois quando a pessoa pega o aplicativo, lê algo que a machuca, fecha o celular, coloca de lado, deita a cabeça e olha para o teto, ela vai lembrar daquilo que a machucou. Então a gente tem que ter cuidado, porque apesar da gente não estar vendo essas pessoas, elas existem. Elas sentem e elas repercutem aquelas reações que recebeu. Não só no mundo real a gente tem que ter o respeito pelo próximo, a gente tem que ter cuidado ao falar com o próximo. Porque no mundo digital, as influências no mundo real são diretas. E a espiritualidade, como eu poderia dizer, das trevas, dos obsessores, daqueles que têm más intenções, sabem muito bem disso. E usam essas reações de maneira coordenada, muitas vezes, para baixar a vibração de boa parte da sociedade. Isso impede a nossa evolução. Isso impede o nosso progresso, pois uma sociedade onde está com uma saúde mental afetada, uma saúde psicológica, uma saúde emocional afetada, ela tende a estagnar ou progredir de uma maneira muito mais lenta. Portanto, é necessário uma espécie de higiene mental. Toda vez quando a gente acorda, a gente toma banho, escova os dentes, se arruma. A gente tá sempre cuidando do nosso corpo. A gente tá diariamente fazendo uma higiene do nosso corpo para cuidar dele. E a nossa mente precisa disso. A nossa mente precisa de uma higiene mental. A nossa mente precisa que haja um cuidado diário do que a gente vai fazer para eliminar essas influências e abrir espaço para uma vida mais leve. O que a gente está consumindo também é algo que tem um forte impacto no modo como a nossa mente está vendo o mundo. E a higiene mental também passa por um cuidado psicológico. Então, se a gente está num momento onde sentimos inveja, raiva, sentimentos negativos, é bom investigar. É bom descobrir a fonte. Portanto, é sempre bem-vindo um acompanhamento psicológico, uma terapia, para a gente entender da onde está vindo tudo isso e como podemos cuidar disso para irmos remodulando a nossa mente. É de fundamental importância. Podemos dizer que as redes sociais são como amplificadores. Elas não são algo à parte da sociedade e do modo como a gente vive, mas eles são catalisadores. É um ambiente onde todos nós
amplificamos qualquer que seja o sentimento, seja ele bom ou ruim. E a sensação do anonimato, ou a sensação de que do distanciamento, poderemos dizer, ele libera um julgamento, ele libera uma agressividade. Os obsessores, esses espíritos que ainda há muito a evoluir, a entender, a cuidar do moral, eles não são burros. Alguns são manipulados, mas há aqueles que lideram hordas. Esses são inteligentes, mas que usam essa inteligência para o mal. Eles sabem como tudo isso funciona. Eles sabem coordenar tudo isso. Então, se eles querem que determinada pessoa seja atingida, e talvez no mundo real, no dia a dia, não estejam encontrando brechas para machucar essa pessoa, eles vão usar essa influência do ambiente virtual. Eles vão influenciar pessoas que estão nessa mesma frequência para serem agressivas, para machucar aquela pessoa que eles querem que seja machucada. E se a gente não toma cuidado com isso, muitas vezes nós estamos sendo usados como ferramentas das trevas. Toda vez que a gente briga, toda vez que a gente discute, toda vez que a gente julga alguém no ambiente digital por não concordar com algo, talvez a gente esteja recebendo influências desses espíritos que nem estejamos percebendo, mas estamos agindo como ferramentas. E como a gente faz para mudar isso? Um primeiro passo é fazer, de fato, essa higiene mental. E o obsessor, no seu mais ardiloso movimento, digamos que ele entenda que grande parte dessas pessoas necessitam de um apego excessivo à aprovação, sabe? À aprovação alheia. E aí, o modo como as redes sociais hoje existem, ela gera esse vício de dopamina. Porque cada vez que alguém vai lá e faz um comentário muito maldoso em outra pessoa, e aí ela vai lá e recebe um monte de like e de comentário, aquela aprovação vicia, aquela aprovação de alguma forma alimenta o ego daquela pessoa que tá machucando a outra. E é nessas horas que a espiritualidade das trevas comemora. Do que ela fala, ganhamos mais um soldado do mal. Mesmo que você não seja, nem eu, nem ninguém, tem intenção de fato de ser do lado desse pessoal aí, mas acabamos trabalhando junto a eles. Quando machucamos alguém, quando de uma forma totalmente desnecessária, falamos das aparências físicas, de um pensamento que ela tem, do status social que ela tem, qualquer coisa que seja, que há de machucar alguém, por trás daquilo há algo maior. Eliminar o progresso, estagnar o progresso, gerar tristeza, gerar dor. Esse é o grande problema atual do ambiente virtual e do modo como a espiritualidade das trevas, os espíritos maus, as energias negativas atuam para machucar as pessoas. Nós conseguimos ver esse movimento muitas vezes quando determinada pessoa, muitas vezes essa pessoa é alguém de destaque, com muitos seguidores, acaba fazendo algo ruim, comete algum erro,
E aí gera um movimento que a gente poderia chamar de obsessão coletiva. Aqui nas redes sociais, a gente enxerga como o cancelamento. Mas por mais que essa pessoa que cometeu o erro, de fato cometeu o erro e ela merece pagar por isso de alguma forma, essa onda de ódio, essa onda de, muitas vezes, uma sede de justiça que acaba cegando e colocando para fora muito ódio, muito, às vezes até preconceito, porque você está tão cego em querer provar para aquela pessoa que ela errou, que a gente também acaba errando e nem percebe. E ali acaba criando uma sintonia de massa. Essa sintonia de massa que entra numa mesma frequência, gira uma obsessão coletiva. Não cabe a nós julgar. Não cabe a nós querer destruir a vida de uma pessoa. Se ela cometeu um crime, ela que pague pelo crime que ela cometeu. Se ela cometeu uma fala desnecessária, ela que aprenda com os erros dessa fala. Mas destruir a vida de uma pessoa, por que que a gente cria esse sentimento? Então essa onda massiva de ódio, que eu estou chamando de obsessão coletiva, ela também existe e principalmente existe no plano espiritual. E no plano espiritual, essa obsessão coletiva, ela é 10, 15, 20, 30, 40, 50 vezes maior e mais coordenada. Então quando alguém está passando por algo na vida e sem entender por quê, muitas vezes, por trás do que os olhos físicos podem enxergar, há uma obsessão coletiva. Há uma coordenação para que aquela pessoa seja machucada. E é aí que entra o nosso dever, como filhos da luz. Entrar num processo de higienização mental, entrar em um processo de espiritualidade, independente de qual for a região ou a área da espiritualidade. Porque quando a gente se encontra nesse caminho, a gente não mais passa a ser uma ferramenta das trevas, mas uma poderosa fonte e escudo de defesa, um escudo da luz. Onde a gente vai olhar para aquela pessoa que está passando por um momento negativo e não mais apontar o dedo para ela, mas acolher. E se ela errar, a gente apontar qual foi esse erro, mas não com um tom de julgamento, não com um tom de destruição, mas num tom de amigo, de amizade. Por mais que você nem conheça a pessoa, mas é entendendo que aquela pessoa poderia ser você também. E sendo você, você gostaria que tivesse alguém que te apontasse onde você errou, mas que te acolhesse como um amigo. Pois nesse estado onde a pessoa recebe uma influência de uma massa coletiva, seja ela no plano físico, através de um cancelamento virtual, seja ela no plano espiritual, quando uma pessoa no plano físico acaba recebendo essa massiva obsessão coletiva. Ela cai em desespero e medo. E aí começa a entrar pensamentos destrutivos, autodestrutivos. E esse estado de vulnerabilidade mental, ele é um convite para a autoobsessão. Então, uma chave acaba sendo virada. Essa pessoa, que a princípio estava recebendo um tipo de obsessão, através dessa onda, essa carga negativa que ela recebe, ela passa de uma pessoa que está recebendo uma obsessão para alguém que está em auto-obsessão, que nem precisa mais que outras pessoas apontem o dedo para ela e a machuquem, porque ela já entrou nesse modo de medo, de desespero, de angústia, de aflição, com pensamentos negativos. Ela começa a se auto-obsediar. Ela começa a criar pensamentos e ações que a autodestruam.
E aí é um grande perigo. Esse é um caminho que pode levar a coisas tenebrosas. E aqui é onde a gente entende a nossa responsabilidade. Enquanto pessoas boas, que a maioria das pessoas que aqui estão são, uma responsabilidade de não cair nessa onda de obsessão coletiva, de cancelamento. Uma responsabilidade de entender a sua verdadeira natureza, de entender que você é bom, que você não vai ser usado para o mal. Muito pelo contrário. Você vai ir contra essa maré, você vai ser usado pela luz. Se alguém estiver se afogando, você vai pular lá, vai estender a mão e vai ajudar aquela pessoa. Porque se você estivesse se afogando, tudo que você mais ia querer naquele momento era que alguém pulasse lá, estendesse a mão e salvasse sua vida.